Nessa postagem, quero falar sobre cultura a partir de uma visão de mundo que enxerga as organizações como sistemas complexos. Falei na postagem anterior sobre os paradigmas mecanicista e da complexidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se olharmos para as organizações como sistemas complexos, não como máquinas controladas, compreenderemos que seu comportamento é imprevisível porque contém muitas partes envolvidas, pessoas, tecnologias, estruturas. E essas partes se relacionam de forma dinâmica, ou seja, elas não são fixas. Elas mudam continuamente para se adaptar aos estímulos que recebem. As pessoas se relacionam dentro de suas equipes, com outras áreas, com os clientes, trocam informações, conversam, negociam, fofocam, brigam, reatam. Tudo isso faz parte das interações que ocorrem dentro de um sistema. As pessoas tentam resolver problema em conjunto, realizam projetos em grupos, enfim, vão alterando essas relações de acordo com os estímulos que recebem, com as informações que recebem do meio, ou seja, do mercado, do contexto em que essas organizações estão inseridas. Portanto, não dá para pensar que as pessoas são peças fixas, que interagem umas com as outras sempre da mesma forma, como uma máquina, como um sistema mecânico. Os comportamentos, as interações, quem interage com quem, a forma de se comunicar, as tecnologias que as pessoas usam e as ações mudam o tempo inteiro. Ok, você deve estar pensando, mas e a cultura organizacional? Onde entra nisso tudo? Vamos lá. Para falar de cultura, eu vou falar de uma característica importantíssima dos sistemas complexos. Sistemas complexos apresentam propriedades emergentes. O que é isso? Propriedades emergentes são comportamentos ou características do grupo, da organização, do sistema, que surgem, que emergem da interação dos seus componentes. Mas não pode ser prevista estudando as características individuais de cada componente. Em outras palavras, o todo é maior do que a soma das partes. O todo não pode ser previsto a partir do comportamento das partes. E a cultura é sobre isso. A cultura de uma empresa é uma propriedade emergente. Ela não pode ser atribuída a uma pessoa ou a um grupo. Ela emerge a partir das interações cotidianas das pessoas, das práticas compartilhadas. Ela emerge das interações, mas também influencia novas interações, criando um ciclo contínuo de retroalimentação. Exemplos de comportamentos guiados pela cultura. Será que aqui na empresa as pessoas pedem ajuda? Colaboram ou competem entre si? As pessoas são transparentes quando interagem umas com as outras? São abertas? As pessoas são éticas nas suas relações? A existência de qualquer tipo de comportamento que compõe uma cultura não surge do nada. Pode, por exemplo, ter começado com as interações do grupo que fundou a empresa, ter sido influenciada pelas crenças dessas pessoas, por suas visões de mundo, por seus modelos mentais. E ao longo do tempo, esses mesmos elementos culturais passam a influenciar as novas relações. Imagina uma pessoa que chega na empresa. Ela vai percebendo, adaptando ou não, a forma como as coisas são por aqui, ao jeito de fazer as coisas. Portanto, a cultura é gerada nas interações e as novas formas de interagir influenciam a cultura, em um ciclo contínuo de adaptação. Esse processo é orgânico, mas também é possível fazer intervenções intencionais para conduzir a organização para novos comportamentos. Que tipo de intervenções, como essas intervenções são feitas? Um caminho bastante conhecido é reunir os gestores, os executivos, a alta gestão, a alta liderança, para repensar esses valores e disseminar de cima para baixo. Mas existe também um outro jeito que é esse tipo de intervenção e a tipo de mudança cultural pode acontecer. E esse outro jeito, ele está muito mais alinhado aos mecanismos dos sistemas complexos, porque acontece de baixo para cima. As intervenções são feitas nas interações do dia a dia, nas relações do dia a dia. Sistemas complexos, eles são adaptativos, mas essas adaptações acontecem nas interações locais. Podem ser novas estruturas, novos rituais, novas ferramentas, novos modelos de comportamento que podem ser imitados. Novos tipos de relação, então, começarão a acontecer e, à medida que eles repetirem e se reforçarem, novos elementos culturais começarão a emergir e influenciarão os comportamentos futuros. Novas relações que vão nascendo estão sendo influenciadas por esses elementos culturais.